É um grande prazer me encontrar aqui diante de todos para juntos fazermos uma meditação sobre a Palavra de Deus. Eu escolhi como base para a nossa meditação no livro de São Mateus, no capítulo 28. Eu quero ler os versículos de 5 até o 7. Diz assim: Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Então, esse episódio da vida de Jesus é que eu quero meditar com vocês nesta noite. E eu quero ler aqui no livro do Desejado de Todas as Nações, na página 756, é um capítulo que o título é assim: Por que choras? Uma pergunta. Então, eu vou ler aqui alguns trechos para a gente poder ter uma base do que aconteceu, tá? Então vamos lá, vamos acompanhar. As mulheres que foram ao sepulcro não partiram todas do mesmo lugar. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao local e, ao ver que a pedra fora retirada, correu para anunciar aos discípulos. Então, primeira parte. Muitas mulheres foram ao sepulcro, mas Maria foi sozinha. Foi logo bem cedinho, Maria chegou até o sepulcro. Com a intenção, ela levou os bálsamos, os ungüentos para ungir a Jesus. Assim que ela chegou, ela viu que a pedra tinha sido removida. E ela nem olhou para dentro do sepulcro. Ela, quando viu aquilo, ela já correu e foi contar aos discípulos o que tinha acontecido. Mas depois que Maria saiu, diz aqui, chegaram as outras mulheres. Então, havia uma luz em volta do sepulcro, mas o corpo de Jesus não se achava ali. Enquanto andava em torno, viram, de repente, não se encontrarem a sós. Um jovem de vestes brilhantes estava sentado ao pé do túmulo. Era o anjo que rolara a pedra. Tomara a forma humana a fim de não atemorizar essas discípulas de Jesus. Todavia, brilhava-lhe ainda em torno a glória celestial, e as mulheres temeram. Voltaram-se para fugir, mas as palavras do anjo lhe detiveram os passos. Não tenhais medo, disse ele, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar em que o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. De novo olharam elas para o sepulcro e tornaram a ouvir as maravilhosas novas. Outro anjo em forma humana ali está e diz: Por que buscais o vidente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou. Estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressurgir. Então aquelas mulheres ouviram as mensagens dos anjos e elas vibraram de alegria e saíram falando em voz alta: ressuscitou, é a próxima leitura. Mas aí elas diziam assim: ressuscitou e não há necessidade da unção, que elas iam lá para fazer essa unção em Jesus. Mas aí elas foram correndo avisar os discípulos que o mestre havia ressuscitado. Então Maria, que chegou primeiro ao sepulcro, ela foi correndo para João e Pedro e disse a eles que o sepulcro estava vazio. Então os três
voltaram para lá. E quando voltaram a Jerusalém, foram até o sepulcro, viram que Jesus não estava lá. Os dois voltaram para trás, mas Maria ficou sentada lá chorando, de tristeza. E diz assim, ela contemplava o túmulo vazio, o coração encheu-se-lhe de dor, olhando para dentro, viu os dois anjos, um à cabeceira e outro aos pés, no lugar onde Jesus jazera. Mulher, por que choras? Perguntou-lhes. Porque levaram meu Senhor, disse ela, e não sei para onde o puseram. Então Maria começou a discorrer, que ela queria ungir a Jesus, mas ele não estava mais lá. E ela chorava copiosamente, suas lágrimas não deixavam que ela percebesse que aqueles dois homens eram diferentes, eram anjos que estavam ali para dar as boas novas da ressurreição de Jesus. E tanto que ela chorava, que aí diz assim, mas então em sua voz familiar, ele lhe disse Jesus, Maria. Agora sabia que não era um estranho que se dirigia a ela, e voltando-se diante de si o Cristo vivo. Em sua alegria, esqueceu que ele fora crucificado, e saltando ela como para abraçar-lhe os pés, disse, Rabone, e Cristo, porém, ergueu a mão, dizendo, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria pôs-se a caminho para ir ter com os discípulos, com um grande júbilo, dar a mensagem para os discípulos. Os irmãos podem pensar bem a tristeza que essa mulher estava sentindo. Seus olhos marejados de lágrima impediu que ela reconhecesse Jesus quando ele falou com ela ali perto do túmulo vazio. Mas Maria chorava tanto que ela não conseguia desvendar, ela achava que era um estranho, que era alguém que cuidava dali, que estava ali falando com ela. Quando Jesus disse o nome dela, tão familiar como ele falava, com aquele tom de voz que Jesus falava com ela, aí então ela abriu seus olhos e ela pôde ver a Jesus. Então Maria voltou para os discípulos e Jesus foi se apresentar ao Pai. Então o texto seguinte diz assim, enquanto o Salvador se achava na presença de Deus, recebendo dons para a sua igreja, pensavam os seus discípulos no sepulcro vazio. E lamentavam-se e choravam. O dia em que todo o céu vibrava de alegria era para os discípulos de incerteza, confusão e perplexidade. Sua incredulidade no testemunho levado pelas mulheres é uma prova de quão baixo lhes caíra a fé. Então os discípulos também estavam tão tristes, tão sofrendo sem saber onde Jesus estava e se esqueceram dos ensinamentos de Jesus. Diz que os discípulos, enquanto o céu estava tão feliz, estavam todos alegres, cantando, rejubilando, porque Jesus venceu. Ele levou para o céu as boas novas de que a salvação agora estava garantida. Enquanto o céu fazia festa, os discípulos aqui na terra estavam se lamentando, chorando. Por quê? Porque eles não creram no que as mulheres contaram para eles, porque as mulheres foram até eles e falaram para eles que Cristo havia ressuscitado. E deram a notícia que era para eles ir para a Galileia, porque Jesus ia para lá e lá ia os encontrar, lá na Galileia. Mas eles não acreditaram no que as mulheres disseram, Olha o recado dos anjos. Aqui um pouco mais embaixo diz, mal sabiam o que podia significar a ressurreição dos mortos. Eram incapazes de conceber esse grande fato. Ide, disseram os anjos às mulheres, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis,
como ele vos disse. Esses anjos estiveram com Cristo como guardas durante sua existência terrestre. Testemunharam-lhe o julgamento e a crucifixão. Ouviram suas palavras aos discípulos. Isso se demonstrava por sua mensagem aos mesmos, e os deveria haver convencido da veracidade de que lhes era transmitido. Essas palavras só poderiam provir dos mensageiros e de seu Senhor ressuscitado. Então, eles estavam tão tristes, tão desiludidos, que eles não creram no testemunho das mulheres. Quando os anjos falaram para ela da ressurreição de Jesus e que era para os discípulos irem para Galileia, que Jesus ia lá na frente para se encontrar com eles. Mas os discípulos, a fé estava lá embaixo. A fé havia decaído de uma maneira tão grande que eles não conseguiam ver nada além daquilo que eles pensavam. E o que é que eles pensavam? Eles estavam... tinham que meditar que esses recados, essas mensagens que as mulheres levaram, só podia provir do próprio Jesus. Quem mais conhecia tão bem os discípulos que não seja o próprio Jesus? Ainda a mensagem era: dizei aos seus discípulos e a Pedro. O nome de Pedro era citado, disseram os anjos. Então, por que eles mandavam recado aos discípulos e ainda nomeavam e a Pedro, especialmente a Pedro? Porque Pedro diz que foi o que mais estava sofrendo. Porque Pedro pensava, diz aqui, de todos os discípulos, fora o que mais pungentemente sofrera. Porque ele sabia da sua vergonhosa, da ação vergonhosa quando ele negou a Jesus, e ele sofria demais. Então a Pedro é dada a certeza de que Jesus havia aceitado o seu arrependimento. Aí continua assim: dizei a seus discípulos e a Pedro, mais uma vez repetindo, que ele vai adiante de vós para a Galileia e ali o vereis. Todos os discípulos haviam abandonado a Jesus, e o chamado para se encontrarem com ele outra vez incluía todos, não só um nem dois, nem para aquele que foi mais fiel ou para o outro. Todos eles foram convocados a irem para a Galileia para ali se encontrar com Jesus. E diz assim: quando Maria Madalena lhe disse que vira o Senhor, repetiu o convite para o encontro na Galileia, e pela terceira vez lhe foi enviada a mensagem. Depois de haver ascendido ao Pai, Jesus apareceu às outras mulheres, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Então, a primeira obra de Cristo na terra após a sua ressurreição diz que foi convencer os discípulos, a juntar de novo os discípulos junto de si, trazer os discípulos de volta no seu aconchego. Jesus queria reuni-los novamente, porque estavam todos dispersos. Primeiro com medo, porque Jesus não estava no túmulo e eles temiam que seriam acusados de terem roubado. Como aconteceu isso, Os sacerdotes, primeira coisa, eles acusaram que foram seus discípulos que o roubaram. E agora? Eles tinham medo dos sacerdotes, eles tinham medo até de sair na rua. E eles não creram no que a mulher dizia, eles estavam sofrendo muito. Então, a primeira ação de Jesus, diz aqui, a primeira obra de Cristo aqui na terra, depois da sua ressurreição, foi ajuntar novamente os seus discípulos, Foi trazê-los de novo, fazê-los entender, diz aqui, que depois de sua ressurreição foi convencer os discípulos de seu inalterável amor e eterna solicitude para com eles, para lhes dar testemunho de que seu Salvador vivo
de que quebrara as cadeias do túmulo e não mais podia ser retido pelo inimigo à morte, para revelar que tinha o mesmo coração de amor de quando andava com eles como seu amado mestre. Apareceu-lhe por várias vezes, queria estreitar ainda mais em torno dele os laços de amor. Ide, dizei a meus irmãos, disse ele, que me encontrem na Galileia. Então, depois de tantos mensageiros, né? Depois de que muitos foram levar esse recado aos discípulos, eles começaram a pensar, puxa, né? Começaram a pensar nas palavras de Cristo, a predizer-lhe sua ressurreição. Mesmo então, mesmo depois de tantas mensagens enviadas a eles para que fossem a Galiléia se encontrar com o Mestre, mesmo depois disso, diz aqui, no entanto, não conseguiam se regozijar, não conseguiam estar alegre, aceitar as mensagens com alegria. Não podiam expulsar de si as dúvidas e as perplexidades, mesmo quando as mulheres declararam haver visto o Senhor. Os discípulos não queriam crer, julgavam-na sob a influência de uma ilusão. Era assim que eles falavam para as mulheres. Vocês estão iludidas com essa história de ressurreição. Eles não conseguiam acreditar, né, de que Jesus, seu mestre, havia saído do sepulcro e estava vivo. Mesmo com tantas vezes Jesus tê-los enviado, né, mandou as mulheres, depois outras pessoas, depois... Olha só, sabe o que é que os discípulos sempre tinham na sua memória? E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Sentindo-se tão só, tão repassados de dor, lembraram-se das palavras: se ao madeiro verde fizeram isso, que se fará ao seco? Reuniram-se no cenáculo e fecharam bem as portas, sabendo que a sorte do seu amado mestre poderia a qualquer momento ser a deles também. Para vocês verem o que é que o sofrimento pode fazer com as pessoas. Aqueles discípulos, eles não se regozijaram porque eles estavam tão decepcionados, tão desiludidos. Eles diziam que haviam morrido junto com Jesus, todas as suas esperanças. E agora, olha só o que Ellen White escreveu aqui. Está no Primeiros Escritos, na página 160. A vida de Cristo estava repleta de palavras e atos de benevolência, simpatia e amor. Ele estava sempre atento para escutar e aliviar a miséria daqueles que a ele vinham. Em seus corpos restaurados à saúde, multidões levavam a prova de seu poder divino. Contudo, olha bem, depois de tudo isso que Jesus fazia, todos os milagres, restituindo a saúde, curando, ressuscitando, contudo, depois que a obra fora cumprida, muitos se envergonhavam da humildade, mas do poderoso ensinador. Porque os príncipes não crescem em Jesus, o povo também não estava disposto a aceitá-lo. Desejavam gozar da honra do mundo, a honra que o mundo confere. Então, será que isso também não acontece em nossos dias? Muitos perguntam, mas algum grande, né, algum lá de cima, pastores, conferência geral, será que eles compreenderam também essa mensagem que vocês pregam? Se os grandes não compreenderam, não aceitaram, por que nós vamos aceitar? Quem somos nós? Não é? Naquele tempo de Jesus também era assim. E diz assim, que enquanto Satanás formulava seus planos, né, para derrotar Jesus, Jesus estava cuidadosamente a revelar a seus discípulos os sofrimentos pelos quais deveria passar, a saber que ele seria crucificado e que ressuscitaria no terceiro dia. Mas o entendimento deles parecia embotado e não podiam compreender o que ele lhes dizia. Por que será que a mente dos discípulos estava tão fechada
que não conseguiam acreditar nos testemunhos que as mulheres deram, em várias mensagens que os anjos mandaram, né? 3 vezes mandou essas mensagens aos seus discípulos. Os discípulos não conseguiam acreditar que o Mestre havia ressuscitado. Por quê? Aqui diz que enquanto Jesus estava tentando, né, estava ali cuidadosamente, diz aqui, revelando aos discípulos o que ia acontecer, os sofrimentos que ele ia passar, a condenação, a crucifixão, mas que ele no 3º dia ia ressuscitar. Mas diz aqui que o entendimento dos discípulos estava embotado e não podiam compreender o que Jesus dizia. Então, nós sabemos que os fatos que antecederam a crucifixão foram fatos assim que trouxe assim o êxtase em Jerusalém. Nós sabemos que havia um desejo imenso de colocar Jesus no trono. Por quê? Depois de ver tantos milagres, depois de ver a multiplicação dos pães, depois de ver que Jesus ressuscitava defuntos, né, os mortos já com vários dias dentro do túmulo, como Lázaro, já passava de 3 dias. Quando eles viram todas essas maravilhas, o que eles pensaram? Não, ele precisa subir ao trono, ele vai nos livrar do jugo romano, ele vai nos libertar do jugo romano. Então a maioria dos seguidores de Jesus tinha esse pensamento, colocar Jesus no trono. E os discípulos já participavam dessa esperança. Os discípulos estavam até gostando da ideia de Jesus ser um rei no trono de Davi. Então eles estavam assim com a sua mente tão enrolada com esse assunto que eles não conseguiam entender o que é que Jesus estava fazendo. Qual era o reino que Jesus anunciava? Por que Jesus tinha que morrer, ser crucificado, ser condenado e ser crucificado? Eles não conseguiam entender, por isso é que diz aqui, Ellen White diz que eles parecia que a mente deles estava embotada. Embotada quer dizer preocupado com outra coisa. Estava fixado em outro assunto, não conseguia compreender nem ouvir o que Jesus dizia. Então nós sabemos que também um fato que antecede a crucifixão e a condenação de Jesus é que os discípulos conversavam entre si quem é que seria o maior no reino quando Jesus se estabelecesse seu reino aqui na terra. E Jesus estava vendo tudo aquilo e Jesus tentou de várias vezes mostrar para eles todos, né, que ele ia padecer, ele ia ser condenado, ia padecer, ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. Mas, infelizmente, os discípulos não conseguiam entender. Por isso passaram tão grande desilusão. Tão grande foi o sofrimento deles depois que Jesus morreu. Medo de ser levado também à condenação, como o Mestre foi. Se trancaram no cenáculo de medo. Irmãos, é interessante como que nós podemos passar por estas crises também. Como que nós podemos passar pelas mesmas crises de desespero, de cansaço, de desistência, de vontade de desistir que passaram os seus discípulos. Lá, na primeira igreja, a igreja de Éfeso, quando Jesus reuniu os seus discípulos e fundou ali a sua igreja, a primeira igreja cristã, que os discípulos deveriam dar seguimento. Por isso a preocupação de Jesus quando ele ressuscitou era de restaurar a fé desses discípulos, trazê-los novamente à crença na salvação através de Jesus, anunciar esse novo reino, o reino da graça. Então Jesus se empenhou, ficou 40 dias aqui nessa terra ainda, fazendo esse trabalho, reunindo os seus discípulos que estavam dispersos. Vocês sabem até da história lá no caminho de Emaús, os discípulos Jesus não foi lá no caminho de Emaús, tinha 2 discípulos que andavam ali choramingando, reclamando, meditando e falando como foi que aconteceu isso, né? Eles sabiam que Jesus tinha poder para se livrar dos soldados, para se livrar da morte. Tudo isso eles sabiam, mas eles não entendiam o porquê Jesus
não se libertou, porque ele se deixou crucificar. Não sabiam que era por nós que isso estava sendo feito. Então Jesus lá no caminho de Emaús também fez esse trabalho de trazer os discípulos, abrir os seus olhos, tirar essa tristeza e colocar nos seus olhos a alegria, né, nos seus ouvidos, a alegria que Jesus queria passar para eles. Então, eu quero ler para vocês ainda, na página 243 aqui do Primeiros Escritos, se nós avançarmos no tempo e formos lá para 1800, né, anos depois da igreja cristã estar sendo preparada por Cristo ali, na reunião dos seus discípulos, né, depois mandou os discípulos se esperarem lá naquele lugar, lá na Galileia, até receber o Espírito Santo, o batismo, a chuva temporã, que ia dar início a uma nova era, a era do cristianismo, né? Ali começou a igreja de Cristo, ali nasceu, né, o primeiro período da igreja de Jesus, da igreja cristã. E se a gente avançar no tempo, 1800 anos depois, na sétima igreja, será que não aconteceu a mesma coisa? Por que aqueles homens ficaram tão decepcionados quando Jesus não veio no dia 22 de outubro de 1844? Por quê? Eu quero ler para você aqui na página 243, que diz assim, ó: Jesus não veio à terra como o grupo expectante e jubiloso esperava, a fim de purificar o santuário mediante a purificação da terra pelo fogo. Esse era o que os nossos pioneiros esperavam, que Jesus viesse e Jesus purificasse a terra com fogo. Vi que eles estavam certos na sua interpretação dos períodos proféticos. O tempo profético terminou em 1844 e Jesus entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário no fim dos dias. O engano deles consistiu em não compreender o que era o santuário e a natureza de sua purificação. Ao olhar de novo, o desapontado grupo expectante pareciam tristes, examinaram cuidadosamente as evidências de sua fé e estudaram a interpretação dos períodos proféticos, mas não lograram descobrir erro algum. O tempo havia sido cumprido, mas onde estava o seu Salvador? Tinham-no perdido. Quando amanheceu o dia 22, esperaram até o amanhecer do dia, Jesus não veio. Onde será que está Jesus? Eles não sabiam mais o que pensar. Eles reviveram a profecia, não, está tudo certo, a data é essa mesmo, o dia é isso mesmo. Mas o que aconteceu que Jesus não veio? Tinham perdido Jesus novamente. Então, aqui Ellen White faz uma comparação, né? Um paralelo, e ela diz: foi-me mostrado o desapontamento dos discípulos quando foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Maria disse: levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E os anjos disseram aos desalentados discípulos que o seu Senhor havia ressuscitado e iria diante deles para a Galileia. Então, de igual maneira, vi que Jesus considerou com mais profunda compaixão os desapontados que haviam aguardado a sua vinda e enviou seus anjos para dirigir-lhes a mente de maneira que pudessem segui-lo até onde ele estava. Mostrou-lhes que a terra não é o santuário, mas que ele devia entrar no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de fazer expiação por seu povo e receber o reino de seu Pai. E então voltaria à terra e os tomaria para ficarem com ele para sempre. O desapontamento dos primeiros discípulos bem representa o desapontamento dos que esperaram o seu Senhor em 1844. Então, irmãos, olha só. Esse paralelo que existe
existe apenas uma diferença. E Ellen White diz assim: fique o desapontamento dos que creram na vinda do Senhor em 1844 não foi equivalente aos dos primeiros discípulos. Por quê? Porque a profecia das 2.300 tardes e manhãs realmente foi concluída nas mensagens do primeiro anjo, do segundo anjo. Faltava agora eles receberem o terceiro anjo, né? Ela aconteceu exatamente, diz aqui, como Deus havia designado. Tudo que aconteceu em 1844 foi uma prova para os discípulos, para os pioneiros, né, aliás, e agora os discípulos foi o contrário. Jesus fez de tudo para os discípulos entenderem que ele ia ser condenado e crucificado e o porquê da sua vinda aqui nessa terra, nesse planeta. A sua vinda não era para afirmar um governo temporal aqui, mas sim um reino da graça. Jesus deu início aí a todas as providências que teria que ser tomado agora para dar início a uma nova fase da Igreja de Deus. Nós sabemos de toda a história, né? A nossa história, tudo que a gente lê, a gente vê que existe um paralelo nas histórias do passado e na história do presente. Então, lendo assim, o que é que nós podemos compreender? Será que não está acontecendo a mesma coisa nos nossos dias? Será que não existe um paralelo em nossos dias? Nós vemos que assim que a igreja de Éfeso foi firmada, né, foi Jesus. Nos seus 40 dias que ele permaneceu aqui na terra, Jesus trouxe de volta, Jesus recolheu seus discípulos que o tinham abandonado. Jesus não tinha, como dizer assim, não ficou magoado com o que os discípulos fizeram. Não, Jesus mostrou a eles que ele o amava ainda do mesmo jeito de que quando ele estava aqui como seu mestre. Depois que ele ascendeu ao céu, antes que ele ascendesse ao céu, ele disse: vai lá, espera que eu vou enviar o Consolador. E os discípulos se reuniam num número grande? Não, num número bem pequeno. 120 pessoas estavam lá esperando, foram batizados com o Espírito Santo e assim a igreja cristã deu aquele impulso, né? Foi o início da obra da pregação do novo reino de Cristo. Em 1844, outro fato interessante estava para acontecer. Jesus agora ia iniciar uma nova fase do plano da redenção. E agora ia se iniciar outra fase, a fase do juízo. Lá, quando ele ascendeu ao céu diante dos seus discípulos, ele entrou no lugar santo, ficou ali por 1800 anos, pouco mais talvez, né? Porque Jesus já tinha 33 anos. Ficou poucos anos a mais. Então, 18 séculos, diz o grande conflito, que Jesus ficou ministrando no lugar santo. E agora ia dar início a uma nova fase. Jesus ia iniciar ia começar uma nova etapa, que seria o juízo. Então, no sétimo período, 1844 deu início ao sétimo período da Igreja de Deus, ao período de Laodiceia, que também quer dizer tempo de juízo. Ali, aqueles pioneiros também não entenderam realmente o fato que ia se dar no final das 2.300 tardes e manhãs. Mas a mensagem foi propagada como era para ser. Mas o que mais me intriga, muitas vezes que eu começo a imaginar, é que esses pioneiros, eles se deixaram levar por uma crença que existia naquela época, de que a terra era o santuário de Deus. Então, quando os pioneiros começaram a estudar sobre o dia, né, do cumprimento da profecia, eles não levaram em conta de que a terra não era o santuário, que Deus tinha um santuário aqui, e que havia esse daqui da terra era uma réplica do que havia no céu. Então, mas Jesus diz aqui, com a mesma paixão
com a mesma consideração, com o mesmo amor, Jesus estava olhando para os decepcionados pioneiros. O choro que envolveu aqueles irmãos, olha, eu fico imaginando a tristeza, o desânimo, a decepção. Eles haviam perdido Jesus também. E os anjos vieram mostrar para eles, levá-los até o lugar onde Jesus estava. Porque eles não viam mais Jesus no lugar santo. Jesus saiu dali. Agora ele estava no lugar santo dos santos, para dar início à nova fase da Igreja de Deus. O último período, que é a Igreja de Laodiceia. Meus amados, nós estamos aqui meditando sobre isso, mas eu pergunto, será que esses paralelos não estão acontecendo conosco hoje? Será que o tempo hoje é levado em conta? A nossa maior prova hoje não seria o tempo? Porque eu ouço muito dizer, não, mas já faz tanto tempo. Se fosse assim como vocês pregam, Jesus já teria vindo. Se vocês estivessem realmente pregando o clamor da meia-noite, Jesus já teria vindo. Porque lá em 44 só foram 3 meses e Jesus já resolveu o problema. Irmãos, mas hoje nós não somos mais levados pelo tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E agora eu digo que o tempo é a nossa maior prova. Porque se nós estudarmos o assunto, nós vamos ver que Deus está nos preparando. Porque se ele já tivesse vindo, muito de nós teríamos se perdido, não estaríamos aqui falando da palavra de Deus. Então, quando você se achar cansado, porque Jesus está demorando muito, porque essa situação que está envolvendo o mundo hoje é uma situação precária, está cansado de sofrer, lembra disso, lembra que o tempo hoje não é mais um caso de preocupação. O que é que nós temos que preocupar? Hoje nós não podemos ficar cansados, nós estamos na última vigília, nós já passamos da meia-noite, nós estamos pregando o clamor da meia-noite, mas nós já estamos para amanhecer o dia. Diz lá que foi insinuado um tempo de demora, e essa demora é cansativa, é demorada, já faz tantos anos. Se eu falar para você que quando eu aceitei essa mensagem, quando eu comecei a ouvir esse assunto, a ideia era que Jesus vinha em pouco tempo, não ia demorar mais do que 5 anos. E os anos foram se passando e a gente ia vendo as pessoas se cansando e abandonando e indo para lá atrás de mais pompa, de mais, talvez, recursos. Não sei o que é que eles procuram, eu não consigo entender, mas dá para imaginar que é o cansaço que levou eles a procurar outros recursos. Descrer do clamor da meia-noite, descrer que foi Jesus que nos trouxe até aqui, é voltar para a desgraça, é voltar para se perder. Então, meus queridos, eu acredito que a nossa maior prova hoje é o tempo. É essa espera que parece que cada dia se prolonga mais. Cada dia parece que não acontece. A gente vai ficando velho, eu já estou ficando velho, os irmãos pioneiros que saíram junto comigo estão todos velhos também, tudo de cabeça branca. E ainda não aconteceu o que nós esperávamos, né? Mas não vamos falar como os discípulos que diziam assim, e nós era que achávamos que fosse ele que fosse remir Israel, que fosse ele que fosse nos libertar do jugo romano. Não vamos pensar assim. Vamos aguentar um pouco mais e depois se ficar cansado, aguenta um pouco mais. E se ficar cansado, aguenta um pouco mais. E assim a gente vai aguentando sempre um pouco mais. Não é? Quero lembrar você, se você quiser saber mais dessa história, né? Será que esse paralelo está existindo entre nós hoje, no nosso grupo, no nosso movimento? Vá assistir às nossas conferências. Vá lá. Já foi colocado o convite nos grupos. E eu quero convidar você mais uma vez. Não deixe de compartilhar, não deixe de comparecer.
Não deixe de ouvir a convocação e aceitar e ir para lá. Esteja lá conosco. A gente vai conversar muito sobre a situação atual do povo de Deus. Tá bom? Espero você lá. Que Deus abençoe muito. Fiquem com Deus. Não tenhas medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você.